Maquiavel compreendeu uma verdade fundamental sobre a natureza humana que escapa à maioria. O silêncio é a arma derradeira no arsenal do poder. Ao longo da história, os maiores estrategistas não foram os mais vocais, mas aqueles que discerniram, precisamente quando nada dizer. O líder que expõe seus pensamentos torna-se previsível. O general que anuncia sua estratégia convida à derrota. O negociador que não controla a língua perde antes do embate inicial. Em um mundo obcecado por ruído, saturado de comunicação constante e pela compulsão de ser ouvido, negligenciamos a ancestral sabedoria de que o verdadeiro poder frequentemente reside no que permanece tácito. Maquiavel, em seus escritos políticos, observou que os homens julgam mais pela visão do que pelo tato, pois todos podem ver a aparência, mas poucos sentem a essência. Todos percebem o que você aparenta ser. Poucos experimentam sua verdadeira natureza. Este princípio se aplica perfeitamente ao uso estratégico do silêncio. Aqueles que o dominam cultivam uma aura de mistério e imprevisibilidade que mantém os outros em constante especulação. O silêncio não é a carência de poder, mas sua manifestação mais requintada. Não é fragilidade, mas força calculada. A maioria das pessoas é intolerante ao silêncio. Ele gera desconforto, tensão, compelindo-as a preenchê-lo com palavras, explicações, justificativas. Em sua ânsia de romper o silêncio revelam tudo: seus medos, desejos, estratégias, vulnerabilidades. Enquanto isso, o mestre do silêncio simplesmente observa, coletando informações, reunindo inteligência, aprendendo precisamente onde desferir o golpe no momento oportuno. Em sua célebre obra, O Príncipe, concebida como guia para governantes e figuras de poder, Maquiavel aconselhava aqueles em posições de mando a raramente discorrer sobre assuntos cruciais, pois cada palavra pode se converter em um fardo, cada declaração em uma futura armadilha. Aqueles que falam em demasia concedem aos outros a corda com a qual serão enforcados politicamente, socialmente, estrategicamente. A arte do silêncio concede tempo para ponderar, enquanto força os outros a falar sem reflexão. Em discurso sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel observa que o líder sagaz permite que os outros lhe apresentem seus pensamentos, em vez de ofertar os seus livremente. Esta é a essência do silêncio estratégico. Não apenas calar-se, mas criar um vácuo que os outros se apressam em preencher com informações que você poderá utilizar contra eles posteriormente. Os líderes contemporâneos negligenciaram esta simples verdade. Bombardeiam o mundo com tweets, declarações, comentários incessantes, expondo suas cartas antes mesmo do início do jogo. Em contraste, aqueles que verdadeiramente compreendem o poder falam somente quando serve a um propósito específico, quando impulsiona sua posição, quando engana seus oponentes ou quando o silêncio já cumpriu sua função. Maquiavel escreve que uma pessoa poderosa deve aprender a ser um exímio simulador e dissimulador. Aplicado à comunicação, isto significa compreender que nem todo pensamento merece ser expresso, nem toda opinião necessita ser proferida, nem toda emoção requer reconhecimento. Aqueles que falam sem propósito, sem estratégia, sem cálculo, são como soldados atacando cegamente em batalha. Podem ocasionalmente triunfar por sorte, mas inevitavelmente serão subjugados por aqueles que esperam, observam e atacam somente quando a vitória está assegurada. O silêncio engendra mística, e os humanos são naturalmente atraídos pelo que não conseguem compreender plenamente. Quando alguém permanece em silêncio em uma discussão, os outros automaticamente presumem profundidade, projetam sabedoria, autoridade e controle sobre a figura silenciosa, enquanto simultaneamente revelam suas próprias inseguranças através de tagarelice nervosa. Este mecanismo psicológico concede ao estrategista silencioso uma vantagem imediata, antes mesmo que uma única palavra seja proferida. Maquiavel entendia que a assimetria de informação é a base do poder. Aquele que sabe mais do que revela sempre mantém a vantagem.
enquanto aqueles que revelam mais do que sabem renunciam à sua vantagem sem perceber. Em qualquer negociação, em qualquer conflito, em qualquer relacionamento, a parte com maior controle de informações detém o poder de ditar os termos. É por isso que o silêncio não é apenas taticamente útil, mas estrategicamente essencial. Silêncio também proporciona vantagem de tempo. A pessoa que fala primeiro frequentemente se compromete com uma posição que limita suas opções, enquanto aquela que espera pode adaptar sua resposta às circunstâncias mutáveis. Pode observar vulnerabilidades, pode identificar o momento ideal para agir ou falar. Maquiavel aconselhava que nada se desperdiça tanto quanto a pressa, e isto se aplica duplamente à comunicação. Palavras precipitadas revelam intenção, expõem estratégia e eliminam o elemento surpresa. Considere quantos se arruinaram com declarações impulsivas, com explosões emocionais, com revelações desnecessárias que poderiam ter sido evitadas através da disciplina do silêncio. Em A Arte da Guerra, Maquiavel enfatiza que nenhuma empreitada tem maior probabilidade de sucesso do que aquela oculta do inimigo até que esteja madura para a execução. O mesmo princípio se aplica à comunicação. Os pensamentos que você mantém ocultos são armas que permanecem afiadas. Os planos que você mantém privados são surpresas esperando para serem liberadas. As intenções que você mascara são vantagens que seu oponente não pode combater. O silêncio não é meramente a ausência de fala, mas a presença de poder, cuidadosamente cultivado. Os verdadeiros mestres do silêncio compreendem que ele serve a múltiplas funções simultaneamente. Protege informações, cria mistério, força os outros a se revelarem, gera antecipação, mantém flexibilidade, demonstra controle e estabelece domínio. Tudo sem que uma única palavra seja proferida. Há uma razão pela qual, em antigas cortes e centros de poder, aquele que menos falava era frequentemente o mais temido. O silêncio comunica força de uma maneira que as palavras raramente conseguem. Qualquer um pode falar, mas poucos podem comandar a atenção através de sua mera presença, através da antecipação de suas palavras, através do peso de seu silêncio. O mundo moderno negligenciou esta ancestral sabedoria. Em uma era de mídia social, de atualizações constantes, de ruído incessante, a pessoa que domina o silêncio imediatamente se destaca, misteriosa, poderosa, no controle. Enquanto outros se exaurem com tagarelice sem fim, o observador silencioso pondera, planeja e aguarda. Maquiavel observa que as pessoas em geral julgam mais pela visão do que pelo tato, porque a todos é dado ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. O silêncio permite que você controle o que os outros veem, projetando força enquanto oculta a fraqueza, aparentando resolução enquanto mantém a flexibilidade. Cada palavra proferida restringe as possibilidades, cria comprometimento, estabelece expectativas. Em contraste, o silêncio mantém todas as portas abertas, todas as opções disponíveis, todas as estratégias viáveis. Observe como as massas se comportam em qualquer conversa, em qualquer reunião, em qualquer negociação. A maioria das pessoas não suporta sequer um instante de silêncio. Elas se apressam em preenchê-lo com palavras, com ruído, com qualquer coisa para escapar do desconforto que o silêncio lhes causa. Mas o estrategista, o pensador maquiavélico, valoriza esse desconforto, cria-o intencionalmente, sabendo que a natureza humana compelirá os outros a falar, a se revelarem, a se exporem, enquanto o silencioso reúne inteligência. Em seus escritos, Maquiavel observa que os líderes mais bem-sucedidos foram aqueles que souberam usar as aparências da virtude, agindo de acordo com a necessidade. O silêncio facilita essa abordagem dúplice, permitindo que alguém pareça agradável enquanto planeja internamente de acordo com seus verdadeiros interesses. Aqueles que não conseguem controlar suas palavras não conseguem controlar seu destino, tornam-se previsíveis, manipuláveis e transparentes. Em contraste, aqueles que falam apenas com propósito,
apenas com estratégia, apenas quando o silêncio cumpriu sua função, mantém o controle sobre a narrativa e o resultado. O silêncio não é meramente uma tática defensiva, é uma arma ofensiva. Não se trata apenas de proteger seus próprios pensamentos, mas de usar o desconforto do silêncio para extrair os pensamentos dos outros. O praticante habilidoso do silêncio faz uma pergunta e espera, não se apressando para preencher o vazio, mas permitindo que a tensão cresça, até que a outra pessoa se sinta compelida a elaborar, a justificar, a revelar muito mais do que pretendia inicialmente. Essa técnica tem sido usada pelos maiores interrogadores, negociadores e líderes ao longo da história, todos entendendo intuitivamente o que Maquiavel formalizou séculos atrás: o poder do silêncio estratégico. Há outra dimensão nessa prática que Maquiavel entendeu implicitamente. O silêncio transmite autoridade. Aqueles que falam apenas quando necessário, que escolhem suas palavras com cuidado, que permitem que o silêncio enfatize suas declarações, são percebidos como comandantes, tão autoritários quanto merecedores de atenção. Em contraste, aqueles que falam constantemente sem restrições, que preenchem cada momento com ruído, rapidamente veem suas palavras perdendo valor, tornando-se ruído de fundo, facilmente ignorado e descartado. Maquiavel aconselhava figuras poderosas a falar raramente, mas quando o faziam, a garantir que suas palavras tivessem peso. Este princípio se aplica igualmente à dinâmica de poder moderna, onde a atenção se tornou o recurso mais escasso em uma cultura que se afoga em informações. O silêncio também cria espaço para observação, para estudo, para entender os oponentes. Maquiavel enfatizou que qualquer pessoa que busque influência deve ser um grande estudante da natureza humana. Deve entender as motivações, fraquezas e desejos daqueles ao seu redor. O silêncio facilita esse estudo. Quando você está falando, você não pode estar ouvindo. Quando você está falando, você não pode estar observando. Mas quando você está em silêncio, seus sentidos estão totalmente engajados, coletando os dados que mais tarde serão decisivos. A maioria das pessoas nunca desenvolve essa habilidade. Elas estão muito focadas em serem ouvidas, em provar sua inteligência, em demonstrar seu valor através de verbalização constante, nunca percebendo que com cada palavra desnecessária, diminuem seu poder enquanto revelam suas inseguranças. Maquiavel observa que todos veem o que você aparenta ser. Poucos vivenciam o que você realmente é. Essa lacuna entre a aparência e a realidade é ampliada pelo uso estratégico do silêncio, que cria espaço para outros projetarem suas suposições sobre você, enquanto você mantém a liberdade de agir de acordo com suas verdadeiras intenções. O indivíduo silencioso se torna um espelho, refletindo as esperanças, medos e expectativas dos outros, sem revelar nada de si mesmo. Essa é a essência da dinâmica de poder maquiaveliana. Controle sobre a informação, uma assimetria do conhecimento, manipulação através da revelação seletiva. Há um ritmo para o poder, um tempo que Maquiavel entendeu intuitivamente. Saber quando falar e quando permanecer em silêncio não se trata apenas de autocontrole, mas de controlar toda a dinâmica de interação, o fluxo de informações, o equilíbrio de poder, o momento dos eventos. Aqueles que dominam esse ritmo, que entendem quando o silêncio serve melhor do que a fala, que reconhecem o momento preciso em que as palavras terão o impacto máximo, possuem uma vantagem que transcende a mera consideração tática. Torna-se domínio estratégico. Maquiavel alertou que nada é mais difícil de lidar, mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de administrar, do que se colocar à frente da introdução de novas ordens. Isto se aplica igualmente à comunicação. O primeiro a falar, o primeiro a se comprometer, o primeiro a revelar, configura-se como um alvo, enquanto aqueles que esperam, que observam, que mantêm seu silêncio, ganham a vantagem da resposta, da adaptação, do contra-ataque calculado. A mente que fala sem restrições é como um livro aberto, facilmente lido, facilmente previsto, facilmente manipulado. Em contraste,
A mente que se revela seletivamente, estrategicamente, intencionalmente, permanece um mistério. Um quebra-cabeça que os outros não conseguem resolver. O silêncio é a paciência tornada visível. É disciplina externalizada. É estratégia incorporada. Aqueles que não conseguem permanecer em silêncio, que se sentem compelidos a falar, reagir, responder imediatamente, demonstram uma fraqueza fundamental. Uma falta de autodomínio que Maquiavel teria reconhecido imediatamente como fatal para qualquer ambição séria. O poder requer paciência, e a paciência muitas vezes se manifesta como silêncio. Mesmo em negociação, onde as palavras parecem essenciais, o silêncio frequentemente se mostra mais eficaz do que a fala. O lado que pode tolerar o silêncio, que pode esperar, que não se apressa para preencher o vazio com concessões, com compromissos, com declarações reveladoras, quase sempre ganha a vantagem. É por isso que negociadores experientes se treinam para abraçar o silêncio, para usá-lo como uma ferramenta para forçar o outro lado a falar primeiro, a oferecer mais, a revelar seus resultados financeiros. Maquiavel entendia que, na política, na guerra, na vida, a aparência de força frequentemente importa mais do que a própria força. O silêncio projeta força de uma maneira que as palavras raramente conseguem. Ele comunica confiança, controle, cálculo, enquanto o discurso excessivo frequentemente trai insegurança, ansiedade, precipitação. O verdadeiro maquiavélico entende isto intuitivamente. Fala apenas quando a fala serve a um propósito estratégico específico e permite que o silêncio faça o trabalho mais pesado de estabelecer domínio. Em um mundo de ruído, a figura silenciosa comanda a atenção. Em uma sala de alto-falantes, o observador silencioso detém o poder. Em uma cultura de comunicação constante, o praticante disciplinado do silêncio estratégico vence todas as vezes. E agora, depois de tudo o que discutimos, pergunte a si mesmo honestamente: você fala demais? Você revela mais do que o necessário? Você preenche o silêncio com desconforto? Ou você aprendeu a antiga sabedoria que Maquiavel entendeu tão claramente? Que o silêncio não é a ausência de poder, mas sua expressão mais refinada? Quer mais insights sobre filosofia, psicologia e poder? Inscreva-se e ative o ícone do sino para nunca perder um mergulho profundo nas ideias que moldam a maneira como pensamos e vivemos. Mantenha-se atento, mantenha-se poderoso.